O governo indicou 3 pessoas para falar em sua defesa na comissão especial do impeachment do Senado. O governo, a Dilma, né? Porque impeachment é pessoal. O mais eloquente foi Marcelo Lavener, ex-presidente da OAB e coautor da denúncia contra Fernando Collor, que resultou no seu impeachment. O outro era Barbosa Lima Sobrinho. Então, em 92, também houve uma denúncia contra o Collor, né? Desta vez, a denúncia da Janaína Pascoal, do Miguel Reale Júnior e do Hélio Bicudo. Naquele caso, era do Barbosa Lima Sobrinho, que já morreu, e do Marcelo Lavener. E o Marcelo Lavener, hoje, foi falar em defesa da Dilma. Ele, que quis o impeachment do Collor, foi falar em defesa da Dilma. Embora advogado, ou justamente porque advogado, Lavener não negou o crime cometido por Dilma. Não negou, Reginaldo. Ele só não o considera grave. Preferiu fazer terrorismo e se dedicar à peroração política. Então, quem acompanhou ali, até agora, pelo menos, né, não teve defesa nenhuma. Ele só disse, olha, o crime não é tão grave assim, como vocês estão dizendo. Tanto é que ele usou uma imagem. Ele disse, isso é como tratar um corte com quimioterapia pesada. Né? As pessoas adoram recorrer a doenças, Reginaldo, para tratar de assuntos políticos. Não deveriam fazer isso, sabia? Não deveriam. Não gosto disso. Né? Aliás, tem um livro que trata disso. É um livro interessante. Momento cultural. Susan Sontag. Se escreve Susan Sontag. Susan Sontag era uma intelectual, uma liberal americana, meio esquerdista, tal, mas inteligente. Entendeu o que eu disse, né? Uma esquerdista mais inteligente. E ela escreveu um livro chamado A Doença como Metáfora. Essa mania que as pessoas têm de associar sempre males do país, do mundo, a doenças, né? E ela faz uma leitura interessante ali, que é quando você toma tudo aquilo de que você não gosta, você associa uma doença. Portanto, isso supõe que você tem uma ideia de sanidade do processo político, que ela diz é essencialmente autoritário. Porque você estabelece um ideal de sociedade saudável que costuma ser, no mais das vezes, intolerante. Legal, sacada, né? Então vamos parar de associar problemas políticos a doenças. Doenças são doenças, problemas políticos são problemas políticos. Para o doutor, o que está em curso é mero revanchismo. E a verdadeira intenção dos que querem depor Dilma é aniquilar um projeto de inclusão social. Entenderam? Sem argumentos técnicos em que se ancorar, ele parte então para o terrorismo explícito. Então acabou, ele não se olha, é pedalada, não é tão grave, é como tratar um corte com quimioterapia, e na verdade ninguém está querendo discutir isso. Vocês querem acabar com um projeto de inclusão social. Por que alguém quereria isso, Reginaldo? Por que alguém quereria isso? Um projeto de inclusão social que levou, que hoje junta mais de 10 milhões de desempregados, 11 milhões de desempregados. Hã? Aliás, a Dilma, uma vez, né, a Dilma, referindo-se ao governo Fernando Henrique, disse: quando nós assumimos o poder, só a Índia tinha mais desempregados. Havia 11 milhões de desempregados. Hoje há 11 milhões de desempregados. Lavener demonstrou ser ruim de matemática e de percepção histórica. Segundo disse, os que querem o impeachment pretendem dividir a sociedade e estimulam a intolerância. Bem, a sociedade, com efeito, está dividida. De um lado, a maioria esmagadora que quer o impeachment. E de outro, a minoria que, como o doutor, não quer. Que divisão é essa? É como falar que é uma divisão entre as torcidas do Santos e do Corinthians. Ah, tá. Belo exemplo. Né? Foi bem. De um lado, a torcida do Corinthians. Foi bem. Aquela massa. E nós temos mais qualidade. Torcida do Santos. Nós temos qualidade de torcedores. Professor Vila? Temos qualidade, é diferente. Nessa altura, o professor Vila está lá. Essa foi uma provocação direta. É um privilégio para poucos. O senhor vai entrar e pode protestar, viu, professor Vila? Entra no site, protesta. Tá bom, correto. Quanto à intolerância, o Lavener deve saber do que fala. Afinal, a presidente que ele defende levou para dentro do Palácio do Planalto prosélitos da luta armada e da invasão de terras produtivas. E de resto, quem combate adversários com cuspe são os que se alinham com a Dilma, não o outro lado. Quem quer o impeachment costuma ter argumentos. Quem resolveu usar o argumento da cusparada são os petistas e os esquerdistas. Não é?
Aliás, o casal que foi ofendido e atacado pelo Zé de Abreu ganhou direito de resposta no programa do Faustão. Não sei se foi pela via judicial ou não, né? Mas fez muito bem se manifestar. Também falaram o professor de Direito Financeiro da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, e o professor de Direito Processual Penal da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio, né? A outra estadual. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado. Embora, Reginaldo, eles tenham tentado dar um sotaque técnico à defesa, não conseguiram, né? Não conseguiram demonstrar que aquilo que foi feito não é crime de responsabilidade. No máximo, disseram que a Dilma fez aquilo que fez para o nosso bem. Eu tô cansado de governantes cometer crime para o meu bem. Eu quero que eles parem de procurar meu bem. Deixa que meu bem eu procuro. Cumpram a lei. Para mim tá bom. Agora eu quero voltar ao Lavener. Curiosamente, ele foi chamado a dar seu depoimento, Reginaldo, porque ele foi um partidário do impeachment no passado. Assinou, né, a denúncia. E aí ele disse lá, e eu vou desmoralizá-lo. Se ele quiser, ele pode mandar uma carta para cá provando que eu estou errado. Não vai conseguir. A diferença fundamental é que no caso do Collor, tinha crime praticado pelo presidente por suas próprias mãos, por sua própria falta de ética. E nesse caso, no caso da Dilma, não há nenhum crime praticado. Não posso dizer que seja algo que vossas excelências não conheçam. Não acredito que seja possível a pessoas com a inteligência brilhante ou não brilhante, com a responsabilidade dos senhores, que digam que pedaladas fiscais, plano safra, decretos de abertura de crédito configuram crime do tipo que todo tipo de doutrina, tá assim mesmo lá, da internacional considera que é um dos crimes que podem caçar a presidência, essa consequência que é o impeachment de um presidente. Olha aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, que o que a presidente fez não é motivo para impeachment. Em primeiro lugar, o doutor despreza o inciso 6 do artigo 85 da Constituição. Atentar contra a lei fiscal é crime de responsabilidade. Eu acho impressionante que um advogado, um ex-presidente da OAB, o signatário da denúncia contra o Collor, tenha, com todo respeito, doutor, a cara de pau de chegar no Senado Federal, né, e dizer que o que a presidente fez não é crime de responsabilidade, quando está explícito na Constituição e na Lei 1079. Em segundo lugar, eu lembro que a denúncia que ele próprio ofereceu contra Collor, agora atenção, não trazia, aquela sim, nem sequer o crime cometido pelo então presidente. Tratava-se de uma peça de pura retórica política. Vocês nem precisam acreditar em mim. Faça o seguinte, vão lá no meu blog, agora quem quiser, agora não, depois que eu vi o programa, vai lá no blog, ou pode ir ao blog ouvindo o programa. Clica lá que eu dei o link com a denúncia do Lavener, de 92. Ele não diz que crime o Collor cometeu. Qual é o crime de responsabilidade? Reginaldo. Não disse. Como o doutor não conseguiu apontar o crime cometido por Collor, embora todo mundo soubesse que crime havia, então ele se saiu com isso aqui que eu vou ler para vocês. Presta atenção. É por essa razão que a melhor tradição política ocidental atribui competência para o juízo de pronúncia dos acusados de crime de responsabilidade precisamente ao órgão de representação popular. Ele está dizendo o seguinte: é por isso que a tradição ocidental confere ao Congresso o poder de caçar um presidente. Por isso, por quê? Porque o crime de responsabilidade é um crime basicamente de natureza política. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar, presta atenção, Reginaldo, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. A suprema prevaricação que podem cometer os representantes do povo, ele continua, em processo de crime de responsabilidade, consiste em atuar sob pressão de influências espuras ou para a satisfação de interesses pessoais ou partidários. Perfeitamente, vale dizer, para depor Collor,
o então oposicionista Lavener se contentava com o fato de que o povo não mais queria saber do Collor e daquela presidência. E não precisava ter a certeza do crime cometido. Para condenar Dilma, o governista Lavener nega os argumentos do passado e faz questão de ignorar o crime cometido com prova. Eu realmente não sei como essa gente consegue se olhar no espelho. É preciso ter perdido completamente o senso de ridículo. E Lavener perdeu. Hashtag pronto, falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Então nós ficamos assim. Contra o Collor não tinha crime cometido. Tanto não tinha, Reginaldo, que ele foi inocentado no STF. Sim. Na parte criminal ele foi inocentado. O que tinha contra o Collor era a certeza, levantado pelas evidências da apuração, pela imprensa e tal, que havia um esquema paralelo funcionando no país, do qual ele tinha ciência. E que à época era comandado pelo PC Farias. Era isso que tinha. A prova provada, fala-se muito da tal do Fiat Elba, uma bobagem. A prova provada de que ele tivesse consciência de tudo, não havia. Desde quando esse tipo de coisa deixa ato de ofício? É difícil. Né? Agora, havia isso que o Lavener põe aí. O sentimento da nacionalidade, de que foi traído pelo povo. Tudo isso que está presente hoje no caso da Dilma. Só que no caso da Dilma, com um agravante. Existe lá o crime cometido com assinatura. As pedaladas têm prova. E quanto à prova de safadeza, bom. Né? Ah, mas não tem envolvimento pessoal da presidente, não está comprovado. Do Collor também não estava. Desafio o doutor Lavener a dizer onde estava. Aliás, ele que pega a denúncia dele, me diga onde está. Isso é atuar com peso e duas medidas. Quer dizer, ele acha muito justo empichar presidente quando ele é oposição, mas ele é contra empichar presidente quando ela é situação. E dizer que o país está dividido também, aí tá outro erro. Outra bobagem. Outra bobagem. Que dividido? Não, tá dividido no seguinte sentido, tem uma parcela que é contra. Minoritária, extremamente minoritária. Né? Mas ninguém está querendo depor a presidente só porque ela é impopular. Se ela não tivesse cometido crime de responsabilidade, ela ficava lá. Né? E olha, agora o Janot resolveu tomar coragem, mas disso nós vamos falar daqui a pouco.